Hoje trago ao canal do YouTube da Certform uma questão de contabilidade financeira. Vamos falar sobre a contabilização dos adiantamentos. Adiantamentos que podem ser pagos a fornecedores ou adiantamentos recebidos dos clientes. Antes quero agradecer-lhe pelo facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. A contabilização dos adiantamentos pressupõe que, logo à partida, detectemos se se trata de um adiantamento com um preço pré-fixado ou um preço que não é previamente fixado. E daí temos a seguinte classificação. Temos os adiantamentos não monetários, o preço dos bens ou dos serviços já se encontra fixado no momento da entrega da importância, ou temos os adiantamentos monetários em que o preço ainda não está fixado no momento da entrega. E face a esta classificação, existem contas diferentes que vão ser utilizadas e que estão contempladas no Código de Contas. Então, vamos ver que para os chamados adiantamentos recebidos de clientes com preço previamente fixado, que é denominado como adiantamento não monetário, vamos utilizar a conta 276, adiantamentos por conta de vendas. Os adiantamentos recebidos de clientes sem preço previamente fixado, vamos utilizar a conta 218, adiantamentos de clientes. Já no caso de adiantamentos pagos a fornecedores, em que o preço é previamente fixado, utilizaremos a conta 39, adiantamentos por conta de compras. Ainda nos adiantamentos pagos a fornecedores, mas sem preço previamente fixado, utilizaremos a conta 268, adiantamentos a fornecedores. Os adiantamentos na aquisição de investimentos, que também é uma das matérias a contemplar, com preço previamente fixado, usa-se a 45.5, adiantamentos por conta de investimentos. Já nos mesmos adiantamentos na aquisição de investimentos sem preço previamente fixado, utilizaremos a conta 27.13, adiantamentos a fornecedores de investimentos. Os adiantamentos recebidos de clientes vão constar no passivo, porque se trata de uma obrigação que a nossa empresa constitui. Quando recebe um adiantamento de um cliente, constitui-se a obrigação de, efetivamente, prestar o serviço ou proporcionar a mercadoria que está contratualizada e pela qual foi realizado um adiantamento. Já os adiantamentos pagos a fornecedores representam na ótica da nossa entidade como um direito. Portanto, se nós fizermos um adiantamento a um fornecedor, temos o direito perante esse fornecedor a receber a mercadoria ou a que nos seja prestado o serviço e, portanto, a posição é uma posição de ativo e é assim que vai figurar no balanço. Nos adiantamentos na aquisição de investimentos, porque também são a fornecedores, mas no caso concreto, no âmbito do investimento, é um direito que igualmente se constitui e, portanto, figuram também como ativo. Então, conhecendo aqui todas as contas, podem vir a ser movimentadas no Código de Contas. Outra questão a resolver é a questão do IVA, ou seja, quando é feito um adiantamento, em que momento é que é obrigatório a liquidação do IVA? E para isso temos o seguinte: quanto ao IVA, o imposto é exigível
e faturado no momento do adiantamento. Ou seja, na operação definitiva, segue-se um de dois métodos. O método número 1, que é aquele que vamos já assinalar como o que está referenciado pela autoridade tributária, no método número 1, abate-se o adiantamento na própria fatura final e liquida-se, ou deduz-se, não é? Depende se é cliente ou fornecedor, liquida-se ou deduz-se, IVA apenas pela diferença, sem nota de crédito, sendo este o procedimento que a autoridade tributária considera adequado na informação vinculativa número 15.298. Pelo método número 2, a fatura final é emitida pela totalidade e o adiantamento é anulado por nota de crédito com a obrigatoriedade de regularização a favor da empresa e aqui na conta 24341, quando a entidade é o vendedor, claro está, ou a favor do Estado na conta 2432, quando é o adquirente. Bom, em qualquer dos métodos, a fatura final faz referência ao documento que titulou o adiantamento. A autoridade tributária apresenta-nos a informação 15.298, que quanto a esta matéria dos adiantamentos é fundamental fazer aqui a leitura desta ficha doutrinária, onde o primeiro método é aquele que tem vindo a ser o entendimento da AT. Segundo aqui as conclusões, tem sido entendimento deste serviço que, no caso de recebimento de pagamentos parciais que antecedem a transmissão de bens, há lugar à emissão da fatura pelo recebimento do adiantamento, liquidando-se IVA pelo valor recebido. E à emissão da fatura no prazo de 5 dias úteis, contados da data da colocação dos bens à disposição do adquirente, liquidando-se IVA sobre o valor total da contraprestação a receber do cliente, deduzido do montante já pago a título de adiantamento, devendo para isso fazer referência nesta fatura ao documento que titulou o adiantamento. Bom, para melhor trabalharmos estas matérias, vamos ver aqui um conjunto de casos práticos que constam então aqui dos manuais da formação. Portanto, tenho aqui vários casos práticos de adiantamentos recebidos de clientes, adiantamentos pagos a fornecedores no âmbito da atividade operacional, mas também no âmbito da atividade de investimento. Bom, comecemos então pela questão dos clientes. Adiantamentos recebidos de clientes. Um caso para ilustrar aqui o reconhecimento, e utilizando o método número 1, aquele que está referenciado pela autoridade tributária, a empresa mobiliário Valdo Sousa Limitada contrata com um cliente Decorações Aurora Limitada o fornecimento de mobiliário por medida, com preço previamente fixado em 10.000 euros, acrescido de IVA. A 5 de fevereiro de um determinado ano N, esta empresa recebe um adiantamento de 4.000 euros e que tem que ser acrescido de IVA, já vimos, não é? 920, considerando aqui a taxa normal. A 22 de fevereiro, entrega o mobiliário e emite a fatura final já com o adiantamento abatido. Este é o circuito documental do primeiro método, ou seja, fatura-recibo de adiantamento, no recebimento, em que é obrigatório liquidar já o IVA sobre o montante recebido, depois a fatura final, pelo valor da operação com o adiantamento abatido, com IVA apenas sobre o remanescente, e, finalmente, no circuito, o recibo do valor em dívida. Ora, como se trata de um adiantamento com preço pré-fixado, lembremo-nos daquilo que referi quando há um adiantamento recebido com preço previamente fixado,
temos de reconhecer o passivo na conta 276, que se chama adiantamentos por conta de vendas. Portanto, o nosso código de contas contempla as tais duas contas, não é? A 276, adiantamentos por conta de vendas, e a 218, cá mais para cima. E neste caso concreto vamos ter de utilizar não a 218, porque a 218 será para sem preço pré-fixado, mas a 276. Ora, vamos então às várias fases da contabilização. No dia 5 de fevereiro, temos a nossa fatura recibo de adiantamento, a fatura recibo número 41, ao cliente de Decorações Aurora Limitada. Começamos por debitar depósitos à ordem, pela entrada ou pela transferência que é realizada, portanto, pelo cliente. Nas nossas contas entram 4.920, a base mais o IVA, e vamos então creditar a tal conta 276, adiantamentos por conta de vendas, e que é creditada porque se trata de um passivo, e utilizamos a 276, como já disse, porque o preço está previamente fixado, é um adiantamento não monetário. E é obrigatória a liquidação do IVA, também já referi isso, e para tal a conta 24.33.31, 24.331 IVA liquidado, é creditada por 920 euros. Portanto, isto seria a primeira fase, o adiantamento propriamente dito. Ora, seguidamente vem a emissão da nossa fatura número 118, mas que vai abater o adiantamento, porque é emitida uma fatura final pelo valor da operação com o adiantamento abatido, com IVA apenas sobre o remanescente. E, portanto, neste sentido, esta fatura ela vai ser reconhecida da seguinte forma. Começamos por debitar a conta 21.1, clientes conta corrente, por 7.380 euros. A conta 27.6, que tinha sido creditada no movimento anterior, ela é agora debitada por 4.000. E vamos creditar as vendas por 10.000 euros e liquidar o IVA pela parte que incide sobre o remanescente. E, portanto, no documento anterior tinha incidido sobre 4.000, agora tem que incidir sobre 6.000, portanto, 1.380 euros. E de tudo isto fica, efetivamente, um valor por receber de 7.380, que está contemplado em clientes conta corrente. E, portanto, no recibo do valor em dívida e pelo pagamento final, pelo recebimento final, na nossa perspectiva, debitamos a conta 12, depósitos à ordem, por 7.380 e creditamos a 21.1 clientes conta corrente, aqui seria 21.1 clientes gerais, por 7.380 e, portanto, estão assim as contas saldadas com o cliente. Isto é um adiantamento recebido com um preço pré-fixado. Vamos agora ver um exemplo de um adiantamento, mas com preço não fixado, e vamos já agora seguir agora o método número 2, em que se emite nota de crédito, etc. Até pode haver um maior desfazamento temporal, se bem que já referi que a autoridade tributária entende que o método número 1 é o mais adequado, conforme estive a explicar anteriormente. Mas vamos ver este circuito documental agora. O caso 4. A empresa Quinta das Tílias Limitada reserva para o cliente Associação Cultural do Tejo um serviço de organização de um congresso, cujo preço final ainda não está fixado, por depender do número de participantes. E, portanto, no dia 7 de março, recebe
um adiantamento de 2.000 euros, obrigatoriamente acrescido de IVA de 460. O congresso realiza-se no dia 12 de maio, data em que o serviço é fixado em 5.000 euros, mais o IVA, e em que adota o método da fatura pelo valor total, seguido de nota de crédito. Portanto, este circuito documental aqui envolve a emissão de uma fatura-recibo de adiantamento no recebimento, com a liquidação de IVA sobre o montante recebido. Depois, a fatura final pelo valor total da operação, em que o IVA vem pela totalidade e por causa disto temos, não é, que regularizar o IVA, porque senão estamos a liquidar IVA de forma excessiva. E, portanto, aí temos uma nota de crédito a anular o adiantamento e a proceder à regularização do IVA e, finalmente, o recibo do valor em dívida. Ora, adiantamento recebido de cliente sem preço fixado e, portanto, utiliza-se a conta 21.8 no nosso código de contas. A 21.8 adiantamentos de clientes é precisamente para estas situações. Dos adiantamentos monetários, ou seja, com preço não fixado, e aqui justifica-se porque se trata de um evento e, portanto, tinha a ver com número de participantes, que ainda não estava definido, e, portanto, foi assim um adiantamento feito sem haver ainda o conhecimento final. De qualquer forma, vamos à contabilização. Em primeiro lugar, a contabilização da nossa fatura recibo de adiantamento ao cliente Associação Cultural. Eles adiantaram-nos 2.000 euros mais IVA. É um valor que entra nos nossos depósitos. A transferência que foi realizada, vamos debitar a conta 12 depósitos à ordem e o banco em concreto, 2.460. Depois utilizamos a tal conta 21.8, adiantamentos de clientes a crédito, ou seja, posição passivo. Temos uma responsabilidade perante o cliente. E creditamos o IVA liquidado, porque também temos uma responsabilidade perante o Estado. Liquidar o IVA, pagar o IVA ao Estado, se bem que isto depois vai ser feito através da declaração periódica do IVA. Bom, este é o primeiro lançamento. Depois surge no circuito documental uma fatura, mas que vem pela totalidade do serviço. E, portanto, dentro deste método, aparecendo então ou emitindo uma fatura pela totalidade, debitamos a conta 21.1, clientes conta corrente, por 6.150. Creditamos a conta 72, prestações de serviços, que é o rendimento que deriva, o rédito de 5.000 e a conta 24.33.1 por 1.150. Agora, o problema é que o IVA foi liquidado já no adiantamento e agora está a ser liquidado pela totalidade na fatura definitiva, que já contempla o preço definitivo deste serviço. E, portanto, é aqui que vamos seguidamente proceder a uma regularização. E, através de uma nota de crédito, vamos anular parte, não é? Vamos anular o adiantamento e vamos regularizar o IVA. O adiantamento ele vai ser anulado debitando a conta 21.8, adiantamentos de clientes, pelo valor de 2.000. E, portanto, está feita ali a anulação da conta que tinha sido utilizada inicialmente. E agora temos a regularização do IVA. Nas notas de crédito temos que regularizar o IVA. Como na fatura do adiantamento o IVA foi liquidado, portanto foi um IVA a favor do Estado, agora, ao contrário, vamos ter que fazer uma regularização a favor da empresa. Então utilizamos a conta 24.34.1, regularizações a favor da empresa por 460 euros.
E creditamos a conta 21.1, clientes conta corrente, por 2.460. Finalmente, vamos receber o valor remanescente, não é? Portanto, faltava, começamos por receber 2.000 mais IVA, mas agora temos que receber 3.000 mais IVA, não é? Respeitante ao valor da diferença que falta, não é? E que são, no fundo, 3.690. Então, a conta 12, depósitos à ordem, é debitada por 3.690 e a 21.1 é creditada pelos mesmos 3.690 e, desta forma, temos tudo saldado, portanto, tudo regularizado. Isto é um exemplo de adiantamento recebido por parte dos clientes. Agora, em termos de fornecedores, podemos, e voltando ali ao nosso manual, portanto, no que diz respeito aos fornecedores, temos também os adiantamentos pagos a fornecedores, que se constituem como um ativo. Portanto, se um fornecedor, ou se eu adianto a um fornecedor uma determinada quantia, eu passo a ter um direito sobre esse fornecedor. Daí a posição ser uma posição de ativo. Quando é com preço previamente fixado, utilizaremos a conta 39. Quando é sem preço previamente fixado, utilizaremos a conta 228, adiantamentos a fornecedores. Estas duas contas vão ser debitadas na operação do adiantamento, porque elas figuram no ativo. Um exemplo aqui, o nosso caso 5, agora já no domínio dos fornecedores. Uma compra a um fornecedor com um preço fixado, portanto, obrigatório utilizar a conta 39, adiantamentos por conta de compras, e aqui através do método número 1, em que o abatimento é feito na própria fatura final e não há aqui nota de crédito. A empresa Ferragens do Norte, limitada, encomenda mercadorias ao fornecedor Metalúrgica Sá Irmãos Limitada, com preço previamente fixado em 8.000 euros, acrescido de IVA. A 9 de fevereiro paga um adiantamento de 2.000, acrescido de IVA de 460. A 23 de fevereiro recepciona as mercadorias e a fatura final emitida. Ora, o documento ou o circuito documental passa pela fatura recibo de adiantamento do fornecedor, no pagamento do adiantamento. Depois temos uma fatura final do fornecedor, pelo valor com o adiantamento abatido, mas com IVA apenas sobre o remanescente. E depois o recibo do valor em dívida no pagamento ao fornecedor. Agora estamos na perspectiva de ter realizado um adiantamento a um fornecedor. E, portanto, registamos o nosso direito, o nosso ativo, agora fazendo o reconhecimento da fatura recibo de adiantamento, número 47. Debitamos a conta 39 por 2.000. Temos direito à dedução do IVA por 460. Claro está, estamos a falar aqui de mercadorias que nos conferem esse direito, não é? Não estão excluídos pelo artigo 21 do Código do IVA. E creditamos a conta 12, depósitos da ordem, um determinado banco com o qual trabalhamos, 2.460, pela transferência que foi realizada a favor do fornecedor. Este é o primeiro movimento. Depois vem a fatura seguinte, a fatura número 311 do fornecedor, já com o adiantamento abatido. E, portanto, aquilo que nós aqui temos que fazer é debitar a conta 31 compras por 8.000 euros, debitar a 24.32.1 IVA dedutível, que incide sobre os 6.000, não esquecer que já houve incidência sobre os 2.000 do adiantamento, aqui é numa perspectiva de IVA dedutível, não é uma fatura sua do fornecedor,
E depois a conta 39, adiantamentos por conta de compras que havia sido debitada, é agora creditada por 2.000 e creditamos a conta 22.1. Fornecedores conta corrente, aqui seria a 22.11, fornecedores gerais 7.380. E no fundo, falta-nos apenas o pagamento final, portanto, já no recibo debita-se a conta 22.1, fornecedores conta corrente 7.380 e credita-se a conta 12, depósitos à ordem por 7.380. E, portanto, é um exemplo de um adiantamento pago a fornecedor, utilizando aqui o circuito documental que eu denomino aqui pelo método 1. Agora, vamos fazer aqui um caso de passagem por uma nota de crédito e para uma compra ao fornecedor com preço não fixado, mas utilizando o método 2. Preço não fixado significa que vamos ter de utilizar agora a conta 22.8. 22.8. É a conta que no nosso código de contas é utilizada aqui para este tipo de operação. 22.8. Adiantamentos a fornecedores, portanto utiliza-se a 22.8, depois eu tenho aqui várias subcontas no código de contas oficial, não é? Porque claro que nós a nível profissional depois desenvolvemos o código de contas com subcontas, contas de movimento, que têm em consideração se o IVA é dedutível, se não é dedutível, se é de existências de outros bens e serviços, qual a taxa de IVA a contemplar e vamos considerando ali as respectivas subcontas. Portanto, um código de contas devidamente profissional, utilizando contas do razão, subcontas de grau superior, tendo em consideração também a vertente fiscal do IVA, em concreto das suas taxas. A empresa metalúrgica Aliança Limitada entrega ao fornecedor Aços do Mondego Limitada um adiantamento por conta de chapa metálica, cujo preço final depende da cotação à data da entrega e, portanto, não está ainda fixado. A 11 de março do ano N, paga 3.000 euros, obrigatoriamente acrescido de IVA de 690 euros. Depois, a 17 de maio, recepciona a fatura final de 7.500 euros, mais o IVA, emitida pela totalidade e acompanhada de nota de crédito a regularizar o adiantamento. Portanto, temos aqui um circuito ao qual eu chamei aqui o método 2, em que há uma fatura recibo de adiantamento do fornecedor no pagamento do adiantamento, depois uma fatura final do fornecedor pelo valor total da operação com IVA sobre a totalidade, o que implica uma nota de crédito do fornecedor a anular o adiantamento e a regularizar o IVA. Depois o recibo do valor em dívida no pagamento ao fornecedor. Este método número 2 não é aquele que é recomendado pela autoridade tributária, mas uma vez tendo sido feito, temos de o reconhecer devidamente. Portanto, primeiro ponto a considerar, o adiantamento propriamente dito sem preço pré-fixado, um adiantamento pago a um fornecedor. A conta 22.8 é debitada por 3.000 euros, adiantamentos a fornecedores, ativo. Temos direito à dedução do IVA, IVA dedutível de inventários, aqui seria a taxa normal, 690 euros. E a conta 12, depósitos à ordem por 3.690, é creditada. Este é o primeiro lançamento, até aqui tudo igual. Agora, vem a fatura proveniente do fornecedor, mas vem pelo valor total. E, portanto, vamos reconhecer essa fatura,
No fundo, esta fatura está a ignorar o adiantamento. E, portanto, debitamos a conta 31, compras, por 7.500 euros. Debitamos a conta 24.32.1, IVA dedutível, mas pelo total, não é? 1.725. E creditamos fornecedores conta corrente, fornecedores gerais, por 9.225. O problema é que o IVA está a ser duplamente deduzido. E dessa forma, há aqui uma nota de crédito que vai regularizar o IVA do adiantamento. E como o IVA foi deduzido, ou seja, a favor do sujeito passivo, agora vai ter de ser regularizado a favor do Estado. Então será o lançamento número 3, em que é tal nota de crédito, o número 28 do fornecedor, para anulação do adiantamento e regularização do IVA. A conta 22.1, fornecedores conta corrente, é debitada por 3.690. A conta 22.8, adiantamentos a fornecedores, é creditada por 3.000. Lá está ali, a saldar. E o IVA dedutível, que inicialmente foi deduzido por 690, agora fazemos uma regularização a favor do Estado por 690 e, portanto, está feito ali a devida compensação no excesso da dedução. E, por fim, temos o pagamento do valor em dívida, porque ainda falta pagar 5.535. E, portanto, debita-se a conta 22.1, fornecedores conta corrente por 5.535, portanto, contas saldadas, e creditamos a conta de depósitos à ordem pela transferência que é feita a favor do fornecedor pelo remanescente, o que faltava, não é? 5.535, porque logo no início tínhamos feito uma transferência de 3.690 a título de adiantamento. Bom, agora finalmente vamos ver aqui um exemplo sobre investimentos. Também pode haver adiantamentos, não é? Nomeadamente na aquisição, por exemplo, de ativos fixos tangíveis, de ativos intangíveis, e também contempla-se a possibilidade com preço previamente fixado, em que a conta 455, adiantamentos por conta de investimentos, tem de ser a conta utilizada, e sem preço previamente fixado, usamos a conta 2713, adiantamentos a fornecedores de investimentos e, claro, estas contas vão ser debitadas porque se trata de ativo. Quando eu faço um adiantamento a um fornecedor de um investimento, eu estou a ter um direito, a adquirir um direito sobre aquele fornecedor. O direito de vir a ter o meu ativo, o meu investimento, os meus ativos fixos tangíveis, intangíveis, que me sejam fornecidos pelo fornecedor. Bom, vejamos aqui um caso. A empresa Indústrias do Cávado S.A. adquire ao fornecedor Máquinas Atlântico S.A. uma máquina para equipamento básico, com preço previamente fixado em 50.000 euros. Previamente fixado. Portanto, temos de utilizar a conta 455. Claro está, acrescido de IVA, porque é obrigatório. A 12 de fevereiro paga um adiantamento de 20.000 euros, acrescido de IVA, de 4.600 euros, e a 26 de fevereiro recepciona a máquina e a fatura final, emitida com adiantamento abatido. Portanto, este é o circuito documental do método 1, em que é emitida uma fatura recibo de adiantamento do fornecedor, no pagamento do adiantamento, depois uma fatura final do fornecedor pelo valor com o adiantamento, mas abatido, com IVA apenas sobre o remanescente, e tem que fazer referência ao tal adiantamento, e o recibo do valor em dívida no pagamento ao fornecedor. Trata-se então de um adiantamento
na aquisição de um ativo fixo tangível com preço previamente fixado. Começamos por debitar a conta 455, adiantamentos por conta de investimentos, 20.000 euros. Temos direito a deduzir o IVA, porque se trata de um equipamento, uma máquina que nos permite usufruir do direito à dedução do IVA suportado, não está excluído pelo artigo 21º do Código do IVA. Então deduzimos o IVA por 4.600 euros, é um IVA de investimentos dedutível, debita-se direito ativo e creditamos os depósitos à ordem pela transferência que é feita para o fornecedor e foi transferido 24.600 euros. Portanto, este é o primeiro lançamento. Logo a seguir, portanto, virá uma fatura novamente do fornecedor, mas que já contempla o abatimento do adiantamento. E então, nessas circunstâncias, debitamos a conta equipamento básico, 50.000 euros. É agora que o ativo fixo tangível, vai fazer parte das nossas contas, 50.000. O IVA dedutível apenas sobre 30.000, ou seja, 6.900. E creditamos, portanto, temos de debitar o IVA dedutível, não é? Já o tínhamos debitado anteriormente pelo adiantamento, agora debitamos pela fatura final. E a conta 455, que no início foi debitada, agora é creditada por 20.000. E creditamos a conta 2711, fornecedores de investimentos, por 36.900 euros. E finalmente, quando fazemos o pagamento do valor em dívida, porque ainda nos falta pagar 36.900 euros com o respectivo IVA, a conta 2711, fornecedores de investimentos, é debitada por 36.900 e, portanto, temos ali contas saldadas com o fornecedor de investimentos e creditamos a conta 12, depósitos à ordem, por 36.900. Aqui também se pode colocar aquela problemática do circuito documental. Eu aqui tenho vários exemplos para todas estas situações. Caso o preço não seja fixado, nesses casos, eu já referi, portanto, a conta a utilizar tem que ser a conta 2713. Vamos seguir novamente aqui o método número 1, mas para um preço não fixado. A empresa Oficinas Reunidas de Espinho Limitada encomenda ao fornecedor Engenharias Soares Limitada um equipamento por medida, cuja configuração final e respectivo preço ainda não estão definidos. E, portanto, este tipo de operações justifica-se perfeitamente existirem adiantamentos com preço não fixado, porque é por medida e, portanto, só no final é que se terá o valor definitivo. A 13 de fevereiro entrega um adiantamento de 6.000 euros, que é acrescido de IVA, de 1.380. Depois, a 27 de fevereiro, recepciona o equipamento e a fatura final de 20.000, mais o IVA, emitida com o adiantamento abatido. Portanto, aqui segue-se exatamente o mesmo circuito documental, a identificação do primeiro método, em que a fatura recibe do adiantamento, mas como não está o preço previamente fixado, é obrigatório utilizar aqui a conta 2713. Adiantamentos a fornecedores de investimentos, 6.000. Valor. Depois a dedução do IVA, IVA dedutível de investimentos, 1.380. E creditar a conta 12.1 pela transferência bancária de 7.380. Seguidamente, surge a fatura já definitiva, a qual tem em consideração
A fatura final do fornecedor tem em consideração pelo valor com o adiantamento abatido e com IVA apenas sobre o remanescente. Portanto, a fatura tem em consideração que existiu já um adiantamento. E, portanto, na recepção dessa fatura, agora sim, vamos reconhecer o ativo fixo tangível. Na conta 43.3, equipamento básico, 20.000. Vamos deduzir o IVA apenas pelo valor do remanescente, não é? Que é sobre 14.000, 3.220. Creditamos a conta 27.13, que anteriormente foi debitada, ela agora é creditada, 6.000, portanto está saldada. E a conta 27.11, fornecedores de investimentos, é creditada por 17.220, que no fundo é a dívida que temos perante o fornecedor e que vamos agora cumprir, e na transferência que é realizada, a 27.11 é debitada e credita-se a conta 12, depósitos à ordem. Portanto, esta é a utilização do método número 1 e é aquele que vem em alinhamento aqui com a ficha doutrinária da informação vinculativa número 15.298, portanto, que tem sido entendimento deste serviço, que no caso de recebimento de pagamentos parciais que antecedam a transmissão de bens, há lugar à emissão de fatura pelo recebimento do adiantamento, liquidando-se IVA, claro, isto na perspectiva do vendedor, o comprador deduz, não é? Pelo valor recebido, ou o comprador pelo valor pago, e há a emissão de fatura no prazo de 5 dias úteis contados da data da colocação dos bens à disposição do adquirente, liquidando-se IVA sobre o valor total da contraprestação a receber do cliente, deduzido do montante já pago a título de adiantamento, devendo para isso fazer-se referência nessa fatura ao documento que titulou o adiantamento. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo e até ao próximo.